Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2025, tá incrível! Já dá o seu like, curte e compartilha. E importante, esse podcast é para você especificamente que trabalha na área da saúde. A gente está recebendo a doutora Joyce Mota, que vai nos falar sobre assessoria jurídica para quem trabalha na área da saúde. Então, se você tem algum parente, se você é esposo, sua irmã tem clínica, desenvolve serviço na área da saúde, compartilhe esse podcast que ele vai ser muito instrutivo, tá bom? Doutora, bem-vinda mais uma vez conosco. Uma honra enorme ter você. No primeiro podcast, a gente já gravou um primeiro podcast com a doutora Joyce. Vai lá no Atibaia Pode Mais e assista. E a gente prometeu gravar um segundo podcast falando de assessoria jurídica para os profissionais que estão na área da saúde. Sim. Explica para quem está nos assistindo o que isso envolve. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos lá, as pessoas às vezes acreditam que a assessoria preventiva se trata só sobre papel, contrato. E não é só sobre isso. A assessoria preventiva é um mundo gigantesco. Tem profissionais que eles levam multa de vigilância sanitária porque não estão adequadamente regularizados. Tem clínicas existem clínicas que podem fazer equiparação hospitalar para ter redução de impostos. Uhum. Então, e a relação do profissional da saúde com o paciente, ela é muito delicada. Então, a gente, na assessoria preventiva, a gente faz toda a produção, como se fosse uma produção de prova em caso dele ter um problema. Uhum. A gente previne para não ter que remediar. A contenção de danos a gente faz a contenção de danos, mas aí já não é mais o preventivo, já é o contencioso. E o que a gente trabalha dentro da assessoria preventiva? O cliente chegou para você, qual é o primeiro contato que você vai ter com ele? Você vai explicar, você vai vender o seu produto, você precisa ter um contrato para explicar para ele quais são as obrigações de cada um. Uhum. O que você está vendendo, o que está comprando, quais são os valores, as formas de pagamento, no caso dos profissionais de saúde, se tem consulta ou não, qual que é o produto, se ele vai ter algum direito a mais, quais são as formas de rescisão, o que cabe dentro da rescisão. E aí vem os termos de consentimento, tem termo de conclusão, satisfação, ficha de anamnese. Então, nossa, mas estética. A estética precisa? Tem as massoterapeutas? Precisa? Com certeza, tem tipos de produtos que podem acabar acarretando alergia se você não faz uma ficha de anamnese adequada. Tem profissionais que fazem, por exemplo, cílios, extensão de cílios, micropigmentação de sobrancelha, mas fala assim, nossa, mas é tão rapidinho ali, 40 minutinhos, precisa de uma ficha de anamnese, de um termo de consentimento, de um contrato? Óbvio. Pode dar uma alergia? Pode. A gente tá cansado de ver no Instagram as tretas que já deram do pessoal que fez alongamento de cílio. Sim. Ou seja, vamos falar especificamente desse caso. Pegamos um exemplo aqui. Tá. Se o profissional que fez não tem nada documentado para cliente que fechou, sabendo dos riscos que isso pode dar, que pode ter um risco de uma alergia, como qualquer outra intervenção, sejam riscos ou sejam orientações. Sim. Do pós, como que vai ser tudo. Quando o profissional não passa essa informação para quem está fechando esse procedimento com ele, para o cliente, se der qualquer zica naquilo, o profissional já está totalmente comprometido. Sim. Ou seja, não tem nem defesa pelo que você está me falando. Só se o cliente quiser um acordo, mas Olha. A chance de condenação é altíssima. Então, o que eu trago dentro da assessoria é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Na assessoria preventiva, a gente não consegue evitar um processo. Uhum. Porque o processo não depende única e exclusivamente da gente. Tá. Mas a gente pode evitar uma condenação. Entendi. Então, a gente faz a construção e o caminho do cliente desde o atendimento.
hoje em dia é muito forte a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso na área da saúde é muito importante também. Termo de consentimento informado, de autorização de uso de voz e imagem. Tem muitos profissionais que colocam ali um xizinho, eu autorizo a usar a imagem, sim, não. Gente, isso não é um termo de consentimento de autorização de uso de voz e imagem. Muito sério isso. Isso é muito sério, isso pode trazer, assim, prejuízos, a pessoa pode receber, sim, processos em busca de indenização por dano moral. Olha que sério isso, gente. Sim, e, por exemplo, vamos colocar cirurgia plástica. A pessoa busca uma cirurgia plástica buscando melhorar a autoestima, ela já visa ali um resultado, né? Um resultado esperado, estimado. E recentemente o CFM autorizou ter aí o antes e depois. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, com a obrigação de resultado. Explica melhor pra gente isso. Por exemplo, o antes e depois. A pessoa fez... Um exemplo, vou usar a Virgínia. O médico da Virgínia vai lá e fica postando. Usa o corpo dela, as imagens dela, que ela fez lipo, ela já teve 3 filhos e continua com aquela barriga maravilhosa. E aí chega uma pessoa e fala assim, olha, eu quero fazer lipo. Só que ele não explica pra pessoa que varia de corpo para corpo, que é de pessoa para pessoa, de organismo... Biotipo, imagina. De biotipo. E a pessoa tá ali vendo ele publicar a Virgínia e outras pessoas iguais, corpos parecidos com o da Virgínia, e ela tá ali naquela expectativa. E ela já cria aquela imagem que ela vai ficar igual a outra. Que ela já vai ficar igual a outra. Então, se ele não documentou isso, que ela foi informada de que o resultado varia de corpo para corpo, de biotipo, que não é só do procedimento, que varia do pós. O pós-cirúrgico é extremamente importante. As orientações, os riscos. Ou seja, se o profissional não tem isso documentado e assinado pelo paciente antes do procedimento, e ou dando uma zica ou não, ou o cara ficando feliz ou infeliz, ou se pode ter ficado ótimo, lindo e maravilhoso, e se para a cabeça da pessoa não ficou, ele já está responsabilizado e ele não tem como se defender. E as chances são enormes. Se ele não tiver documentação, as chances dele se dar muito mal são gigantescas. Na verdade, é assim, né, doutora? Eu entendo que quando a gente fala de um contrato, essa segurança ela é bilateral. Essa segurança não é só para a clínica e para o profissional da área da saúde. Quando a gente vai como paciente num estabelecimento e a gente vê que essa orientação é passada de uma forma clara, eu me sentiria assim, segura. Sim. Né? Eu tô indo num médico, eu tô indo numa esteticista, agora vamos falar do universo das clínicas de estética. E a profissional ali me passa todas essas informações antes do procedimento e eu dou autorização para ela ali. Não, tô ciente. Vamos lá. É isso. Eu me sentiria bem mais segura. E você tem números disso? Por exemplo, cada 10 profissionais da área da saúde. E isso me parece novo, essa informação. Não vejo isso acontecer. Como que é essa estatística? A maioria até tem documento, só que aí quando você pergunta, mas da onde surgiu? A pessoa pegou um modelo de algum lugar da internet e ela não sabe se aplica dentro da clínica dela, então não existe dentro do meu escritório um modelo. A gente tem uma base, mas não existe um modelo que eu possa replicar em todas as clínicas e consultórios. Porque cada ambiente tem um público específico, um profissional específico, um segmento específico. E às vezes do mesmo procedimento, o profissional, ele ali na expertise dele, na vivência, ele já viu que medicamentos afetam, o que pode resultar, o que pode potencializar, o que pode atrapalhar um resultado, alguma coisa. Então a gente traz para dentro do documento, do preventivo daquele profissional, daquele cliente, a vivência dele de dentro da clínica. Então é tudo muito personalizado.
Você tocou num assunto muito importante. Quando a gente vai fazer um procedimento, né, e seja uma coisa mais externa, ou aparelho, ou massagem, é uma coisa. Agora, existem as questões invasivas e injetáveis. Sim. Me fala um pouco desse universo, porque a partir do momento que está se injetando, é assim, eu sempre tive um cuidado muito grande quando eu fui fazer os meus procedimentos, assim, injetando o quê? E se a pessoa está 100% apta, tanto em questões de higiene, que isso é uma coisa seríssima, quanto em questões de conhecimento técnico para fazer aquilo. Me fala um pouco desse universo, que orientação que você dá e como que você monta isso para o profissional que te procura. Hoje, no Brasil, tem um estudo recente que 750 clínicas por dia de estética, cirurgia, são abertas no Brasil. Olha isso. É um caminho sem volta. Todo mundo tá indo para harmonização, todo mundo quer ficar mais bonito. E ficou acessível. Sim. Tá ficando cada vez mais acessível para as pessoas. Sim. Que é outro perigo, doutora. Outro perigo. Então, cuidado você com o preço. Principalmente quando vou injetar coisa em você. Porque a gente já gravou vários podcasts aqui, pode assistir, com profissionais da área de estética. Não tem milagre. Não tem. Fala um pouquinho dessa experiência. Porque assim, a gente tem no mercado hoje, os profissionais da estética têm no mercado hoje os ranqueados de melhores produtos. Uhum. Então, se a pessoa tá ali falando que tá usando produto X em você e o preço dela, você fala assim, nossa, super baratinho, cara, não... Tá diluindo... Tá, a gente tem profissionais da área da saúde falando da questão de diluir o Botox. Daí você acha que você está pagando mais barato, mas na verdade a pessoa está te injetando menos, viu, gente? Durabilidade menor. Isso é sério. Isso é seríssimo. E isso tudo é muito delicado. Porque assim, numa ficha de anamnese, é o primeiro documento que vai chegar para a pessoa. Uhum. E tem muita gente que faz essa aplicação dessa ficha, desse documento errado. Uhum. Não pode ser nem aplicada pela secretária, porque tem muitos lugares que você chega, a secretária te entrega a ficha, uma prancheta, caneta, e fala assim, preenche aí que a doutora já vai te atender. E essa pessoa recebe de volta a ficha. Uhum. Já passei por isso. Isso é sigilo informacional. Olha isso, gente. Muito sério, gente. Entendeu? Então, essa orientação tem que chegar para os profissionais donos. Quem tem que fazer a ficha e preencher? O profissional que vai executar com o paciente. Da mesma forma do termo de consentimento. Não é a secretária que tem que entregar para o paciente, para o cliente. Quem tem que fazer isso é o profissional, onde o cliente vai ter a oportunidade de tirar alguma dúvida, de questionar alguma coisa. Não é a secretária. A secretária não tem nenhum know-how para isso, ela não tem nem a expertise, nem para esclarecer as informações que são necessárias ali. Uhum, uhum. É importante você que está escutando esse podcast, é óbvio que a gente vai falar com os profissionais da área da saúde, mas é um direito do paciente ter todas as informações. Eu já fiz vários procedimentos, vários. Eu só fui vivenciar o pós depois que ele aconteceu. Em momento nenhum foi falado, vai acontecer isso, vai ficar mais ardido, você não vai conseguir dormir desse lado nem desse lado. Então, assim, é um direito do paciente. Então, o profissional da área da saúde, quando ele tem essa orientação jurídica para isso, é uma proteção muito grande para ele. É importante essas pessoas entenderem isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de riscos. As consequências. O que você tem vivenciado de consequências na área profissional para essas pessoas? O risco, ele se inicia desde que o consultório, a pessoa está dentro do consultório, cliente, paciente e profissional, e ele só fala, ele não documenta. Uhum. Se ele tem um problema, como que ele vai provar que ele falou? Ele não vai provar. Ele não vai conseguir. E ele vai ser condenado. Olha isso. Só que essa condenação, ela pode vir com uma responsabilização de um processo ético no conselho.
As pessoas hoje em dia pesquisam bastante. Se você for pesquisar, você vai fazer um procedimento ou alguma coisa com um profissional que foi condenado? Se ele tem uma condenação, você não vai nem mais cogitar. Com certeza. E às vezes é por uma falha no dever informacional. Só. Ele não teve nenhum erro de técnica, ele não teve nada. Aí já é o que a gente estava conversando agora. Mas aonde que você pegou esse documento? Na internet. Termos de consentimento genérico, hoje eles trazem condenações de pelo menos 5 mil. Depende do nível de procedimento, depende do que pode ter acontecido, depende de... Pelo menos 5 mil você vai ser condenado. Olha isso. Ou seja, a pessoa pode ser um profissional exemplar, ter desenvolvido todo o procedimento de forma correta, eficaz, e mesmo assim ele não tem como se defender. Não. Isso é muito sério. Agora vamos falar um pouco dos benefícios. Não, risco, tem mais algum, doutora? Falamos da parte financeira, que mais? Pode perder a credencial? Clínica pode ser fechada? Dependendo do que foi o risco, do que foi o erro ali, por informacional, não. Só que aí o preventivo, a gente trabalha não só a parte documental, a gente trabalha a regularização da clínica, se a clínica está atuando corretamente, se ela está atuando dentro das diretrizes de que o profissional ali é do conselho que ele é credenciado. Então a gente faz toda essa adequação. A gente faz a regularização sanitária, porque as multas de vigilância sanitária vão de 2 a 200 mil. Olha isso. Você falou uma coisa muito importante para mim, que é a regularização dos conselhos. A clínica ela tem que ter um aconselhamento jurídico ali, e pode ser que esse profissional escute e fale assim: olha, o conselho não te dá autonomia para você fazer este procedimento. Sim. Então, assim, orientado, o profissional foi. Se ele optar em continuar com aquilo, porque assim, é um universo que está se ganhando muito dinheiro. A gente vê muitos profissionais da área de odonto, por exemplo, Sim. que saíram da área de odonto e estão migrando para a área de harmonização facial. Sim. Conheço dezenas na região, dezenas. As pessoas não querem mais ficar no odonto. Então, eu viro e falo assim, existe um limite. Hoje tem profissionais da área de odonto que estão fazendo rinoplastia dentro de uma cadeira de dentista. Isso é muito sério, doutora. Então, eu viro e falo assim, esse profissional, é importante ele ter essa submissão a uma orientação jurídica de saber até onde ele pode ir. O que você tem vivenciado? Já aconteceu de você chegar em alguma clínica e você orientar e falar assim, você não está apto a algum cliente seu, já aconteceu? Você virar e falar assim, não, sua clínica não está apta para esse tipo de procedimento? Você já passou por algum caso desse? Do procedimento não, mas eu já cheguei a fazer análise de risco para a clínica, fiz a apresentação, eu falei assim, olha, seu documento tá assim, 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 precisa melhorar isso. E a pessoa ter essa consciência e ela continua, foi uma opção dela, entendeu? Me fala um pouco, o que é uma análise de risco jurídica? Você apresenta o que para a pessoa? Na análise de risco, a gente pega toda a documentação que a pessoa tem. A gente fala assim, olha, o que você tem hoje que os seus pacientes assinam de todos os seus procedimentos, de tudo. Porque dentro da parte da vigilância sanitária também tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões. Então, eu falo assim, olha, toda a sua documentação. Uma consultoria. Isso já é uma consultoria. É. O dono da clínica, ele já está pagando por essa parte? Ele vai pagar por essa consultoria. Sim. Isso é a parte 1 do seu trabalho. É a parte 1. Parte 1, a consultoria. Isso, que a gente a gente analisa toda a documentação. E a gente identifica daquela documentação existente se ela está apta e aonde existem as lacunas que podem trazer problemas jurídicos. Você dá um dossiê. Olha, aqui está funcionando, aqui não está, você vai precisar disso. Daí para frente, a opção é desse proprietário migrar para a parte 2, que seria a contratação, e falar, não, agora então nós vamos ajustar tudo isso. Sim. Você está falando para mim que você chega a fazer a consultoria e profissionais viram para você e falam assim, não, eu prefiro assim, vamos deixar assim? Sim. Isso nas menores ou nas franqueadas? Como que funciona os universos das clínicas maiores? As clínicas maiores, via de regra, são as franqueadas, né? Só que o que a gente percebe muito
É que você, mas a franquia me dá documentação. Só que a franquia te dá a documentação necessária para proteger a franquia. Não para proteger aquela clínica em específico. Então, as pessoas precisam entender que a prevenção é como um exercício físico. Você precisa fazer todos os dias, você precisa criar o hábito de prevenir todo e qualquer problema. Mesma coisa que fazer um seguro de carro. Sim. Acabei de entrevistar a Isla. Por que a gente faz seguro de carro? Pode ser que a gente nunca use. Mas se uma hora vai lá e dá um PT, você tá tranquilo. E às vezes tem os profissionais que falam assim, mas eu tenho seguro, doutora. Eu falei assim, tudo bem, mas o seguro, dependendo do seguro, ele não paga o advogado, que você vai precisar contratar. Eu nem sabia que existia seguro, me explica isso. Tem o seguro de responsabilidade civil para os profissionais de saúde. Então, às vezes você, mas doutora, eu pago o seguro. Mas você analisou direito esse contrato? Às vezes o seguro não vai pagar o advogado que você vai precisar para te defender no processo. Ou tanto no processo ético-disciplinar ou um processo judicial. Você pode ter uma limitação de teto de indenização que eles vão pagar, justamente como seguro. Mas não te evita a condenação. Ou seja, você pode ser condenado, a pessoa foi indenizada, mas a condenação aconteceu. Já com assessoria preventiva, você consegue criar todo esse caminho, te documentar, te embasar, te trazer segurança jurídica para que você consiga atuar, para que você consiga seguir a sua carreira. Às vezes, nossa, doutora, quando acabou de acontecer isso, o cliente mandou mensagem. Não, peraí, responde assim. Então, a gente tá ali com o cliente junto para a condução de uma resposta ao cliente, para a condução de uma resposta de uma notificação da vigilância sanitária. A gente está ali assessorando, porque qualquer fala errada nesse momento pode acarretar problemas que podem trazer muitos prejuízos. Outra informação importante que eu preciso te perguntar. O dono da clínica, seja uma questão de vigilância sanitária, ou seja de alguma complicação com algum paciente e tudo, o certo é ele ter essa orientação de pegar um advogado que tenha se especializado na área da saúde. É importante a pessoa entender isso, doutora. Explica um pouquinho. Não adianta pegar um advogado que tem uma experiência em criminal, em civil, em trabalhista. É meu primo, é não sei o quê. É uma coisa muito complexa essa área da saúde no mundo jurídico hoje, não é? Sim, é como conversamos, né? Você não vai procurar um cardiologista para tratar uma dor na coluna. Olha isso, gente. Isso é muito importante. Porque ficou muito específico. É um segmento que eu vejo assim, o nosso país, existem até pesquisas, né? Ele está, acho que entre os três maiores do mundo que mais fazem procedimentos estéticos. A gente está falando da estética aqui, mas isso cabe para qualquer profissional da área da saúde. Eu falo assim, é um caminho sem volta. Cada vez mais as pessoas, antigamente eram mais as mulheres, hoje até os homens, jovens, crianças. As 3 especialidades médicas, né, mais processadas é ginecologia e obstetrícia, ortopedia e cirurgia plástica. Olha isso. Então a gente tem 3 segmentos específicos que você que é dessa área já fica o alerta. Doutora, eu queria que você deixasse a gente vai deixar todos os contatos da doutora Joyce, mas eu queria que você deixasse o seu Instagram. Joyce.mota. Putz, pior que agora eu tenho 2 Instagrams, eu não lembro qual que é. Peraí, a Jane, marca o tempo aí. Então, pula a pergunta. Não, deixa. A gente põe no fim. Deixa. Vamos falar dos benefícios agora. Marcou, amor? Tá. Corta a pergunta do Instagram. Doutora, fala pra gente uma coisa. Os benefícios de quem contrata a sua assessoria. O que isso engloba? Segurança. Não só a segurança jurídica, você conseguir atuar sabendo que você está respaldado, que você está fazendo da maneira correta, porque, principalmente, hoje a gente trabalha no mundo digital, tudo é digital, e o tanto de profissionais que respondem processo ético-disciplinares porque não sabem divulgar e utilizar a ferramenta que a gente tem hoje. Olha como é sério isso, gente.
Então, até essa parte de você, de ensinar o profissional a como fazer para ele conseguir atingir o público que ele precisa através do marketing digital, a gente tem dentro da assessoria. Então, a gente trabalha de ponta a ponta. Se precisar de uma defesa de contencioso, a gente faz. Só que a gente trabalha para você não precisar chegar lá. Olha isso. É uma tranquilidade. Eu queria que você tenha em mente, sem óbvio, né, que a gente não vai citar nomes, nada, algum caso que chegou para você de uma coisa assim muito, assim, que você falou assim, nossa, que injustiça que esse profissional está vivendo e só porque ele não se protegeu lá atrás? Nossa, tem várias. E às vezes até são casos, tem casos famosos, tem casos que chegam no escritório. Como eu expliquei aqui, falha no dever informacional. Só. O procedimento em si... impecável. Olha isso. Só que foi um risco que não foi explicado, algo que não foi falado e já existem as pessoas maldosas, né? Que eles já fazem visando algum processo, alguma vantagem em cima do profissional, alguma coisa assim. Então, a gente sabe o quanto a gente luta diariamente para ter um nome, para ter uma carreira, e uma condenação é uma mancha. É verdade. Você pode manchar a sua carreira todinha. É verdade. E você falou num assunto que eu falo assim, existe um perfil de pessoa que ama mover um processo contra terceiro. Existe isso. Então eu falo assim, às vezes a pessoa, ela está fazendo aquilo só para se beneficiar financeiramente ou para conseguir algo. Então eu falo assim, é muito sério. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, na questão dos profissionais. A gente falou muito da questão das mulheres, né? Na entrevista passada. Essa questão de risco para quando o paciente é mulher e o profissional que vai executar a ação, ele é masculino. Então eu falo assim, muda em termos de segurança na hora desse contrato, alguma coisa, numa questão de assédio, como que isso está funcionando? Depende de como esse profissional vai estar conduzindo isso dentro da clínica. E também depende do tipo de... procedimento. Do procedimento, do tipo da especialidade do profissional. A paciente pode exigir, se o profissional é homem, ela pode exigir do paciente, eu vou fechar com você, mas eu quero alguém me acompanhando feminino. Que nem eu já te contei uma vez que fui fazer uma cirurgia, eram todos homens, né? O médico, o enfermeiro, o anestesista. Eu estava sozinha na sala com 4 homens em volta de mim. Aquilo ali foi muito desconfortável para mim. Eu tentava olhar para o lado, então assim, eu me anestesiar e eu dentro de um hospital. Não gostei daquela sensação. Hoje, como que funciona isso para o profissional do sexo masculino que atende muito o sexo feminino? Eu acredito que a gente não pode colocar a mão no fogo por todo mundo, né? E da mesma forma que existem seguranças que a gente pode fazer, eu acho que toda segurança é válida. Então, se o profissional que atende muitas mulheres, ele quer se resguardar, eu, Joyce, já aconselharia não colocar documentalmente, mas ele ter uma assessora mulher. Ou alguma, sempre que vai estar acompanhando os procedimentos, alguma presença feminina para fazer essa conexão, essa ponte com a cliente. É muito importante. Isso é uma segurança para ele também. Sim, é uma segurança para ele. É verdade. Ele vai trazer, eu acredito que ele vai trazer mais conforto para a paciente e ele também vai estar se resguardando de qualquer alegação, de qualquer coisa. Então, eu acho que seria muito válido. E a gente tem que analisar ponto por ponto, especialidades e as especificidades ali do caso. Mas são coisas que a gente consegue estar trabalhando, orientações que a gente consegue estar dando para resguardar aquele profissional. Importante. Doutora, a gente está caminhando para o final. É importante, antes da gente acabar, eu te pergunto isso. Ficou algum assunto, alguma orientação que eu deixei de abordar, que você fala, Cris, é importante que o profissional da área da saúde tenha essa orientação? Eu acredito que comparar literalmente a assessoria preventiva como o exercício físico.
porque a gente vai trabalhar músculo, como se a gente fosse um dia na academia, fizesse quadríceps, o outro bíceps, costas. A gente vai trabalhar todos os documentos, todos os pontos, todos os buracos existentes dentro da clínica, do hospital. Para quê? Para que a gente consiga criar uma estrutura forte e saudável. A gente estava falando um pouco da parte tributária. Que é a equiparação hospitalar. Me explica isso daí um pouquinho, que a pessoa pode se beneficiar com isso, então. Sim. Precisa cumprir os requisitos, né? A gente precisa fazer a avaliação documental para ver se cumpre os requisitos ou não, mas dependendo das clínicas, pode ser feita a equiparação hospitalar. E que aí vai ter redução de impostos, tributos, e aí vai ter alguns benefícios, porque a clínica vai estar equiparada ao hospital. E o hospital tem esses benefícios. Olha isso. Então, muitas vezes, a gente pode deixar, então, no final, todos os profissionais que tiverem dúvida nesse quesito da parte tributária também, para entrar em contato com você? Você se predispõe a dar uma orientação mais específica para essas pessoas? Não? Não? Corta essa. Não pode. Meu Deus, advogado sofre, né? Posso falar, né? Igual veterinário também. Então, peraí, amor, marca mais esse horário aí. Então, como que eu finalizo essa questão? Então, eu falo, se a pessoa tiver qualquer dúvida, é só contatar o seu escritório e agendar procurar um especialista. Tá. Então, é importante você, que às vezes precisa se orientar nesse quesito tributário também, procure um especialista nessa área, porque muitas vezes a gente, como profissional, como empresário, tem informações chegando que a gente desconhece. Desconhece mesmo, principalmente porque não é algo automático. Olha isso. A clínica tem que buscar e fazer a requisição, entregar os documentos necessários. Então não é, você cumpre os requisitos, se enquadra, você automaticamente vai ter ali os benefícios. Eu termino esse podcast entendendo uma coisa, doutora. Não é um trabalho que a empresa, que a clínica te contrata, você vai lá, desenvolve um contrato, entrega, termina e é ali. Não, ele tem um acompanhamento, isso muda, isso se ajusta, isso se acompanha. Então, assim, isso tem que ser trabalhado mensalmente. Isso é um contrato que ele é periódico. Ele é periódico. A gente trabalha das duas formas, né? Existem pessoas que falam assim, não, preciso desse documento pontual, uma consultoria para saber como fazer a aplicação e a inserção disso dentro da minha esfera de trabalho. E existem os profissionais que pagam também porque a gente faz toda a parte documental, mas a gente faz toda a parte de assessoria, de adequação de Instagram. Então, se tá dentro das regras, se pode, o que não pode. Existem clientes que a gente fala assim, olha, você postou isso, vá lá e apaga, porque não pode. Olha isso, como é importante. Então, às vezes assim, só um Instagram, só uma imagem já pode comprometer. Pode, porque pode gerar um processo ético disciplinar. E os concorrentes devem ficar de olho também, né, gente? Com certeza. Eu tenho certeza que a maioria das denúncias é de concorrente. Olha como é sério isso, gente. Doutora, foi um prazer enorme ter você aqui. Esse podcast foi muito orientativo para o pessoal da área da saúde. Nós vamos deixar o Instagram da doutora Joyce. E você que tem clínica, que seja um dentista, um biomédico, enfermagem, veterinário, né, doutora? Também, que toda mais? A parte dos profissionais de saúde. Que mais que a gente pode citar? Enfermeiros, clínicas, salões de estética. Salões de estética também, porque principalmente quando salão de cabeleireiro que mexe com química, cabelo, procedimentos de alisamento. Olha aí. Então, tudo isso. Pessoa que faz tatuagem. Com certeza. Olha também. Isso. Gente, é muito sério. Eu nunca vi um estúdio de tatuagem ter uma ficha de anamnese e um contrato. Gente, isso é sério, hein? E é obrigação de resultado. Se a pessoa te dá um desenho ali e fala que faz, é uma obrigação de resultado. É uma coisa que vai ficar definitiva na sua pele. Nossa, muito sério isso, hein? Vigilância sanitária também pega. Olha, na parte de tatuagem, né? Tatuagem, salão de beleza. Tudo. Salão de beleza é sério, hein, gente? Eu já vi cada coisa em salão de beleza. Então, quer proteção para o seu estabelecimento, você que lida com pessoas, com vidas, né, doutora? Sim. Tá mexendo com vidas, não tá mexendo... E veterinários também, animais, né? Sim. São vidas. Eu falo assim,
se oriente para não pagar o preço mais tarde. Então a gente desenvolveu esse podcast para ele ser orientativo, para proteger a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira, que às vezes você ficou décadas, anos para construir, para que a sua imagem não seja denegrida, para que você não venha se prejudicar e prejudicar todos os profissionais, porque às vezes são outros profissionais que acabam se prejudicando também. Sim. Comenta o podcast, compartilha ele. É muito importante que esse podcast chegue em pessoas que estão dentro desse segmento. Fica o nosso abraço, doutora. Foi uma honra enorme ter a senhora aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente ajudou muito esse segmento da área da saúde. E mais pra frente a gente tem mais novidades, viu? Um super beijo pra todo mundo. Quer se despedir, doutora? Quero sim. Eu queria deixar uma frase muito importante, que o preço do cuidado é sempre menor do que o preço do reparo. Olha isso! Terminamos uma com a frase. Boa noite. Obrigada, gente. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.